Respeitável público, telespectador, internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. E hoje o nosso programa está em ritmo de circo. A gente vai conhecer a trajetória do malabarista, do palhaço e também do gestor circense Ramon Marambio. Ele é um dos fundadores do Circo Marambio e também o idealizador do Festival de Circo de Guarulhos. E a segunda edição do festival acontece agora em maio. Quanta coisa! Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Ramon. Olá, muito obrigado pela oportunidade de falar do circo, de falar do festival. É sempre muito bom falar da nossa arte, né? Agora conta, você e o seu irmão, né, o Paulo Marambio, vocês já são a quarta geração da família a se entregar, né, de corpo e alma à arte circense. Conta pra gente como que começou essa história, como que a família começou, né, com essa arte circense, começou a se integrar à vida ao circo. Bom, sou nascido e criado em circo, né? A família agora já está na quinta geração com minha filha, filha do meu irmão, da minha irmã, né? Minha mãe nasceu no circo, então as histórias que ela conta do meu avô, do meu bisavô, a gente tem registro para garantir que a gente é a quarta geração, mas anteriormente talvez seja mais, né? Mas a gente fala o que tem certeza. Meu pai não era de circo, meu pai é chileno, ele veio para o Brasil, ele ia embarcar e chegou um circo em Santos, Circo Vostok, precisando de gente para trabalhar na montagem do circo. Meu pai foi trabalhar e nunca mais saiu do circo, né? Depois de um tempo conheceu minha mãe, que já era artista de circo, né? Eles se casaram, nasceu eu e meu irmão e aí a gente passou a vida viajando em circo. Você falou que tua mãe já é uma artista de circo, né? Então, o que ela fazia? Qual que era a habilidade dela? Ela fazia vários números, né? A gente costuma dizer que o artista de circo é polivalente, né? Mas a maior atração dela era a força capilar, ela se pendurava pelos cabelos, né? E agora me conta de você, né? Você como artista de circo, como que você começou? Com que idade e fazendo o quê? Bom, a primeira vez que eu entrei no picadeiro eu tinha 5 anos de idade. Foi no picadeiro do Circo Bartolo, quando o circo estava em turnê pelo Nordeste, né? Eu e meu irmão, a gente entrou de palhaço, uma coreografia de abertura. E dali a gente não parou mais. Depois a gente começou a treinar malabares, acrobacia. Hoje já estou numa idade que não sou mais acróbata, né? Malabares ainda jogo, quando precisa eu pinto a cara, faço palhaço, mas acrobacia já não mais. Até que idade você consegue, enfim, fazer acrobacias bem ali, com mais vitalidade? Na verdade, assim, hoje tem muita gente da minha idade que ainda é acróbata, né? É que eu comecei mais para a parte administrativa, de entender as atuais burocracias para montar um circo hoje, conseguir licença. Então eu comecei a me dedicar mais nessa parte burocrática e parei de treinar, né? Porque isso toma tempo, você ir em prefeitura, órgãos públicos, fazer documentação. Então o corpo foi desacostumando às acrobacias. Agora, quantos anos você ficou nessa correria dentro do circo mesmo, né? Com malabarismo, como palhaço, acróbata? Eu acho que assim, com a acrobacia mesmo, até uns 42 anos, né? Não faz muito tempo que eu parei. Mas hoje ainda sou malabarista, né? Ainda atuo, né? Bom, você e o seu irmão fundaram, né, o Circo Marambio, mas até aí você passou por uma série, né, de circos. Conta pra gente como é que foi essa sua vida de artista circense. Sim, por ser nascido e criado em circo, né, a gente morou em praticamente todos os circos do Brasil da época, né? Então a gente morou no Circo Vostok, Circo Bartolo, Circo Moscou, Circo de Itália, enfim, muitos circos. Moramos no Circo do Beto Carreiro, né? Em muitos circos, inclusive aqui em Guarulhos, a gente montou o circo onde
hoje é um hipermercado na Paulo Facini, montamos o circo já onde hoje é o McDonald's, na Paulo Facini, montamos o circo em tantos lugares aqui que hoje já não existem mais essas áreas, né? E todos os circos que a gente morava, até a gente ter o nosso próprio circo, né? Agora, há quanto tempo você tem em Guarulhos? Como que você veio parar na cidade? Porque você falou para mim que já rodou o Brasil inteiro aí Sim. em diversos circos. No final dos anos 80, início dos anos 90, existia um projeto social que eles implantaram várias escolas de circo na capital e região metropolitana. Era um projeto do governo, né, que ele fez circos e escolas para fazer circos sociais, com cunho social, né? E aí eles contrataram famílias de circo para trabalhar nesses espaços. O meu irmão veio trabalhar no Circo Escola Cidade Seródio. Eu falei dos anos 90 porque foi quando foi a fundação. Meus pais trabalharam nessa época. Depois a gente voltou para o circo e ali no ano 2003 foi quando definitivamente a gente veio para Guarulhos. O meu irmão começou a dar aula no Circo Escola Cidade Seródio. E aí ele ficou 18 anos, né, dando aula nessa escola de circo e a gente acabou fincando nossas raízes aqui na cidade, a construção do nosso circo aqui. Nossa, que legal. E você também, né? Você estava falando que você acabou se dividindo entre as atividades ali de artista de circo e as atividades administrativas. Você acabou estudando administração. Em algum momento você pensou em deixar a vida de circo ou foi justamente para tocar, enfim, poder lidar melhor com a administração do circo? A gente pensa, eu acho que eu particularmente penso o tempo todo em parar com essa vida, né? Porque as dificuldades são muitas, né? Meu pai dizia que o problema do circo é administrativo, né? Ele precisa se modernizar, se atualizar, né? Porque o circo é uma empresa familiar, né? Mas assim, às vezes é bem difícil, você se vê muito perdido no caminho, né? Mas por isso que a gente tenta entender administrativamente como a gente se adapta, um circo de lona itinerante com modo de vida que vem aí há no mínimo 2 séculos, né? O estilo de circo que a gente vive hoje é um circo que vem de mais de 2 séculos, né? Então a gente hoje, em pleno 2025, se manter, você tem que se atualizar em alguns aspectos, né? Bom, em que momento vocês resolveram, a família resolveu abrir um circo? Que ano que aconteceu isso? Isso foi em 92, né? Quando a primeira vez que a gente saiu da itinerância e meus pais foram dar aula numa escola de circo, foi lá no Grajaú, Circo Escola Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Ficamos 4 anos. Aí foi quando meu pai abriu o primeiro circo. A gente fazia os bairros da cidade, de São Paulo, e fizemos algumas cidades do interior. Depois apareceu uma boa oportunidade de trabalho no Circo do Beto Carreiro. Aí a gente voltou a itinerar. Depois do Circo do Beto Carreiro, houve uma época de grandes dificuldades para muitos circos no Brasil, né? Que foi quando entrou a questão dos animais, porque antigamente todos os circos tinham animais, isso era muito comum, então existiu ali no final do ano 2000 um momento de crise. Foi quando a gente veio parar, se estabelecer fixamente, que meu irmão começou a trabalhar no Circo Escola. A gente montou uma trupe de circo para trabalhar em espaços alternativos às lonas. Então a gente ia para os teatros, ia para as escolas, para a rua, praça. E junto da minha família, né, que eram artistas do circo tradicional, a gente começou a incorporar artistas do Circo Escola, né, novos artistas. Então a gente começou a ter uma pegada um pouco mais contemporânea também, porque os artistas jovens têm uma outra cabeça e uma outra concepção de circo. A gente começou a aliar e deu certo. Quando você fala do artista contemporâneo e do artista tradicional, explica pra gente assim, qual que é essa visão que tem o artista tradicional e que tem esse artista, essa meninada que está entrando agora, né, que vem de circo escola. Uhum. A gente tem um modo de fazer espetáculo
que a gente fala que é o espetáculo corrido, né? Então você tem ali, você monta o programa, né? Malabares, número aéreo, palhaço, um número calmo, um número de ação, né? A gente tenta oscilar as emoções do público durante o espetáculo, né? Então você vai lá, o malabarista 4, 5 minutos de número, o palhaço 4, 5 minutos, o outro número 4, 5 minutos. Já o artista mais recente, que a gente fala contemporâneo, ele costuma contextualizar o espetáculo. Então ele traz uma temática, ele narra uma história através da arte circense, né? Isso muito inspirado no Cirque du Soleil, que traz muito essa coisa. O circo sempre teve a dança, a música, só que acho que talvez o circo clássico, o circo tradicional, é uma coisa mais separada, no sentido de que você vai lá, faz seu número com sua música, sua performance, depois é outro número. E acho que o contemporâneo ele vai fazendo um casamento, um enredo durante o espetáculo inteiro, né? Não sei se... Sim, sim, deu para entender, né? É porque a gente, claro que quando a gente pensa em circo, né? É o que você falou, a gente pensa ali no palhaço, talvez seja o símbolo maior do circo, e a gente pensa no malabarista. A gente tem ainda essa forma, esse jeito mais tradicional de olhar para o circo. Embora o Cirque du Soleil faça sucesso há muito tempo, né? Com aquelas apresentações, principalmente baseadas ali nas acrobacias, na dança, na música. E você falou assim que agora o Circo Marambio está trazendo um casamento dessas duas visões, né? Uhum. Exatamente. E acho que, inclusive, é uma forma da gente se manter no mercado atual, né? Que você pega um público que está acostumado com esse circo e você também acaba captando uma nova geração mais conectada, que talvez exija um outro tipo de espetáculo nos dias atuais, né? E nesse momento, né? Onde que vocês estão instalados ou por onde vocês estão passando aqui na cidade? Bom, o circo encerrou temporada na Zona Leste de São Paulo, né? E a gente está buscando uma área ali na região do São João, ali, Santo de Virges. Existe a busca de uma área por ali, aguardando autorização, o circo já monta ali. E como que é essa instalação de circo, né? Como que é a vida em circo? Você estava comentando comigo antes do programa começar que vocês sempre pensam numa semana. A vida do circo, ela gira em torno daquela semana. Na verdade, acho que a economia no circo a gente pensa semanalmente, né? Então, a gente trabalha um final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, e aí segunda-feira é o dia de pagar as contas, né? Então, você paga os artistas, paga as despesas de terreno, as taxas, então a gente pensa por semana, né? Hoje, pela dificuldade de encontrar terrenos, principalmente na capital, região metropolitana, a gente procura ficar no mínimo 1 mês até 2 meses em cada local que a gente monta, né? Então, 1 mês, 4 semanas, a gente pensa semanalmente esse fluxo econômico. Bom, a gente conheceu um pouquinho, né, a tua história, né, a história da tua família, como foi esse início de vida do Circo Marambio. Mas no próximo bloco, você que está acompanhando a gente, fiquem atentos, espertos, porque a gente vai falar do Festival de Circo de Guarulhos. Segunda edição está aí, agora em maio. Você que está acompanhando a gente, quer saber mais, não sai daí porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu estou entrevistando malabarista, palhaço e gestor circense Ramon Marambio. Ramon, a gente estava falando justamente sobre a rotina de circo, a gente abrindo o bloco aqui, você mostrando um pouquinho da sua habilidade para a gente que, claro, né, trouxemos limões, né, não tínhamos as bolinhas, você com essa história, né, de mudança, já está com tudo guardadinho. Fala um pouquinho para a gente, né, de onde que veio toda essa habilidade, né, de malabarismo. Você, de repente, né, quando você decidiu fazer
o malabarismo no circo, existia, sei lá, você brincava, como que você descobriu assim isso, ou foi treinando? Sim, a criança de circo brinca de circo, né? Então, você pega um guarda-chuva, faz uma loninha de circo, pega os carrinhos, faz os caminhões, e você começa a brincar de montar circo, brincar de ser artista, brincar de ser mágico, acróbata. Através da brincadeira, você começa ali a já pegar alguma coisa. E no circo você aprende um pouco de tudo, né? Então você vai depois ser treinado pelos seus pais ou por outras pessoas do circo a fazer malabares, acrobacia, números aéreos, vai aprender a montar o circo, a pintar, fazer eletricidade, a ligar o som. Você aprende tudo isso, né, no circo. Que legal. E agora, assim, vocês ficaram um período sem ter contato direto com o público. E no meio da pandemia, vocês organizaram um festival, um festival chamado Festival Maromomi, que foi online. Sim. Né? Isso, como é que isso aconteceu, né? Como que veio essa ideia de levar o circo para as pessoas, mas à distância? Na verdade, durante a pandemia surgiram alguns editais do governo, né? Aqui em Guarulhos, a Secretaria de Cultura correu atrás desses recursos e contemplou artistas da cidade, né? A gente usou a nossa lona do circo e fizemos um festival multicultural. Então a gente teve na época 103 artistas participando das diversas manifestações da música, da dança, das artes visuais, do teatro, de circo, os povos indígenas da cidade, né? E a gente deu o nome de Maromomi, né? Porque muitas vezes o próprio guarulhense, o próprio cidadão brasileiro, às vezes não conhece a origem dos nomes da sua cidade, dos nomes das ruas, né? Então, quando a gente fez o Festival Maromomi, o artista que se inscrevia para participar, ele tinha que fazer uma alusão ou alguma performance retratando os Maromomis, né? Povos originários aqui da cidade, né? Então, além da atividade cultural, artística, a gente tentou trazer um momento histórico, levar um conhecimento. Foi muito bacana, foi muito emocionante, porque eu acho que os relatos que eu mais recebi ao vivo, escrito, né, o retorno dos participantes, eles viam assim, a emoção de se apresentar num picadeiro de circo, né? Porque na história da música, na história da televisão, muitas pessoas dizem que começaram sua carreira artística no circo, né? Aprenderam a se comunicar no circo. Então muitos artistas jovens ou que nunca tiveram oportunidade, quando eles entram na lona do circo, que fazem sua apresentação no picadeiro do circo, eles sentem uma energia diferente, né? A gente fala, ó, né? Quando a gente recebe o artista, fala, o picadeiro é o nosso espaço sagrado, né? Porque é aqui onde a gente apresenta a nossa arte e daqui que a gente vive, né? O público paga ingresso, que é o que faz a gente sobreviver, através do picadeiro. Então, pra gente é o nosso solo sagrado, né? Então, a gente recebeu muito esse retorno positivo desses artistas participantes. E foram todos artistas guarulhenses esses. E o picadeiro foi a internet? O picadeiro foi a internet, foi tudo transmitido, né? A gente ainda estava de máscara na época, né? E como que foi o contato com o público, né? Você falou assim, como que foi essa experiência para os artistas, as pessoas que estavam se apresentando. E o público, como é que foi essa interação? Então, o público, naquele momento, por mais que a gente divulgou, eu acho que se vivia um momento de muita, talvez, saturação de coisas oferecidas nas redes sociais, né? Então, a audiência nossa começou a acontecer períodos depois, né? Até hoje a gente recebe retorno, recebe mensagens de pessoas que acabaram de assistir porque estão na internet, né? Mas assim, foi muito positivo, de muita emoção, mas até hoje a gente colhe esses frutos. Poxa, que legal. Bom, vocês também, né? Você foi representante do Brasil e também do Circo Marâmbio
num evento internacional, MICA, né, Mercado de Indústrias Culturais Argentinas, em 2023. Né? O evento reuniu, foram outras áreas, no audiovisual, né, não só arte circense, né, envolvendo aí 90 empreendedores brasileiros que estavam lá e que foram ali escolhidos para estarem lá. Conta pra gente como é que foi essa interação, né, nesse evento internacional sobre circo na América Latina, né, que envolve não só Brasil, Argentina e outros países da América Latina. Como é que foi esse contato? O Ministério da Cultura, né, montou uma comitiva de artistas brasileiros das diversas regiões do país. No Sudeste, a gente foi um dos escolhidos, né? E a gente fez parte dessa comitiva brasileira. O evento aconteceu em Buenos Aires. Foi muito bacana porque a gente tinha trocas, rodas de conversa e tinha diálogos, né? Eu sentava numa mesa com outro artista de outra parte do mundo e a gente trocava informações, trocava experiências. Então, até hoje, isso repercute, né? A gente tem feito trabalhos em conjunto, frutos da participação nesse evento, né? Abre a cabeça porque você sai da sua bolha, né? Do seu redor, você conhece outras realidades, outros artistas, e você começa a pensar coisas diferentes. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu pensando, né, você encontrando pessoas de outros países, existe um jeito brasileiro de fazer o circo? É muito diferente de um circo aqui no Brasil, uma arte circense na Argentina ou em outros países aqui da América Latina? Sim, o circo brasileiro tem suas particularidades, né? Acho que a presença do palhaço no circo brasileiro é muito forte, né? O palhaço tradicional, ele é um palhaço mais falador, ele fala mais, conta piada, ele canta mais, né? Isso são características do circo brasileiro, né? O nosso modo de organizar nosso espetáculo também é um pouco diferente, mas acaba dando certo, a gente acaba se integrando. E você também tem uma pesquisa de mestrado, né, que envolve circo e arte moderna, né? Modernismo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu fiz um mestrado em História da Arte, né, aqui na Unifesp do Pimentas, e eu pesquisei artistas modernistas que retrataram o circo, né? Então a gente tem grandes artistas do modernismo que fizeram essa retratação do circo. O circo viveu um momento muito importante na Semana de Arte Moderna, né, de 1922, onde os intelectuais da época tinham um circo montado no Largo do Paissandu. Eles iam lá e assistir o Palhaço Piolín. Isso existe registro através de reportagens, né? Eles diziam que o circo era a verdadeira representação da arte brasileira, porque ele dialogava e dialoga até hoje, né? Por exemplo, se for no cinema hoje, no teatro, ele tem ali uma censura de idade, às vezes você não pode... O circo até hoje, como nessa época aí dos modernistas, você vai com a sua mãe, você vai com seu filhinho, você vai com o bebê, você vai a família inteira, né? Então, acho que hoje ainda é um dos poucos modos que agrega a família toda, né? Que você consegue ir com a família. Isso acontecia e essas informações eu descobri estudando os artistas modernistas que pintaram o circo. Poxa, que legal. Bom, a gente falou do festival Maromomi, né? Me corrigindo aqui no modo de falar. Tem vários jeitos de falar. Quando eu fui pesquisar, várias formas de falar Maromomi, Maromomi. Tem tem várias outras formas de falar. Então você fez o festival, a gente passou, né, por essa sua experiência internacional e no ano passado, né, 2024, você se idealizou, tirou do papel, né, colocou a tua ideia em prática, organizando o Festival de Circo de Guarulhos. E esse ano a segunda edição está para acontecer, né, do dia 15 ao 18 de maio, e vai ser lá no Circo Escola Seródio, né? Conta pra gente, assim, qual que é o objetivo, qual que é a ideia, né, do Festival de Circo aqui
de Guarulhos? Para voltar um pouco, né? Quando aconteceu o período de pandemia, que a gente não podia trabalhar, estávamos ali no terreno, no Santa Lídia, parados. Vamos procurar ajuda, apoio, né? A gente foi na Secretaria de Cultura, fomos bem recebidos, mas eu vi assim, qual que é o legado do circo na cidade de Guarulhos, né? Existe circo em Guarulhos, né? Hoje é muito difícil você mapear os artistas, no geral, e muito mais o artista de circo, né? Porque o circo é itinerante. Só que Guarulhos, a gente costuma falar que é uma fábrica de circo, né? Hoje, existe uma escola de circo que funciona há mais de 35 anos na cidade, que se você for em Las Vegas, você vai ter ali 2, 3 artistas do Cirque du Soleil que são do São João, aqui de Guarulhos. Se você for na Austrália, hoje a gente tem artistas. Se você for para a Arábia Saudita, tem artistas guarulhenses. Em várias partes do mundo, hoje, nesse momento, tem artistas da cidade de Guarulhos trabalhando em alguma grande companhia internacional e nas companhias nacionais, né? Porque, apesar de ser um projeto de circo social, muitos que têm um contato com a arte circense acabam se profissionalizando. A maioria deles saem dali, vem para o nosso picadeiro, que a gente já se conhece, e a gente vira uma vitrine. Muitas pessoas hoje seguem nossas páginas e sempre estão em contato comigo ou meu irmão, pô, preciso um acróbata, preciso um malabarista para a Austrália, para não sei para onde. Então, eu falei, a gente precisa fazer um festival de circo de Guarulhos para mostrar a força do circo guarulhense, né? Ano passado a gente montou uma lona nova, a gente conseguiu inaugurar uma lona exclusivamente para o festival. Montamos um terreno que é da Prefeitura de Guarulhos, na Avenida Guarulhos, terreno da educação. O festival foi lindo, foi muito bacana, foi muito positivo. Esse ano a gente conseguiu fazer a segunda edição, espero que a gente faça todo ano uma edição. E vai ser na lona do Circo Escola Cidade Seródio, que eu acho que é mais uma oportunidade também, além de apresentar os artistas, levar pessoas para conhecer o Circo Escola, pessoas que ainda não conhecem, né? E o que vai ter no festival? Bom, o festival, prioritariamente são artistas guarulhenses, mas a gente também traz outros artistas, inclusive internacionais, para fazerem parte da programação, porque aí existe uma troca, existe a referência, né? São mais de 20 apresentações e mais de 40 artistas participando. E teremos também 3 palestrantes. A gente tem uma referência, que é o Marco Bortoleto, que é lá da Unicamp, é um dos maiores estudiosos de circo do Brasil, ele estuda a pedagogia circense. É uma palestra que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Estamos trazendo uma palestrante diretamente de São Luís do Maranhão, exclusivamente. Acho que é a única pessoa que estuda acessibilidade em circos itinerantes de lona no Brasil. Então a gente trouxe ela. Ela tem uma produtora que também trabalha com as questões da acessibilidade. Então a gente vai ter audiodescrição, ela vai fazer audiodescrição, as pessoas vão ter fones de ouvido, né, para quem não enxerga, para ouvir a narração ali do espetáculo. E ela vai dar uma palestra também formativa para a gente. A gente vai ter uma artista romena, que ela vem do Circo Estatal da Romênia, de Bucareste. Ela já rodou quase todos os países da Europa, vários circos na América Latina. Ela vem falar da trajetória e passar conhecimento e fazer troca. Então a gente tem essas palestras, tem os artistas, mas é uma programação muito rica. E está aberta para o público em geral? Entrada franca, né? Dia 15 começa, 7 da noite a sessão. Aí depois, sexta-feira, tem sessões matutino e vespertino, que é para atender grupos escolares, entidades, instituições, à noite aberta ao público. Sábado e domingo tem as matinê também e tem horário mais tarde. Vai ter toda a programação no site, né, nas redes sociais do Festival de Circo de Guarulhos. E a entrada franca, gratuita. Que legal.
Você falou, além dos workshops e tal, né, desses especialistas que vão trazer um conhecimento especial sobre circo, vai ser circo tradicional, vai ser circo contemporâneo, o que vai ter de atração? Circo de rua, né? Desde a apresentação da minha família, a gente tem artistas que são do Circo Escola, então a gente vai ter artistas muito jovens, ali até aprendizes de artistas, como vão ter artistas consagrados, que têm uma trajetória já de viajar de mais de 50 países, né? Teremos na programação. Circo clássico, circo contemporâneo, circo de rua, performance, a gente vai ter tudo isso. Experimentações. Palhaço, malabarista, vai ter tudo. Palhaço, malabaristas, números aéreos, acrobacias, as variedades que um espetáculo de circo precisa. Então é chamar o público, convidar a população para estar presente, não é isso? Senhoras e senhores, convidamos todos, Circo Escola Cidade Seródio, pertinho ali depois do aeroporto, né, na região de São João. Vocês jogarem no Google, sei lá, nas buscas Circo Escola Cidade Seródio, vocês vão ver que é pertinho chegar lá, todos convidados. É isso aí. Obrigada, então, por essa aula, essas histórias de circo, né? Como que é a vida no circo, contar um pouquinho da sua vida, compartilhar um pouco da sua rotina. Obrigada, Ramon. Eu que agradeço. E eu agradeço você também, telespectador, telespectadora, internauta que ficou com a gente. Convido vocês a acompanhar as próximas edições do Ponto de Vista. Até lá!